Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá a todos, essa é uma edição especial do GastroPed Talks, referente à reunião de aspectos práticos de pesquisa clínica na gastropediatria. Então, dentro desse tema, eu vou falar sobre dicas bastante práticas para escrever um artigo científico. Esse tema é uma paixão minha e, mais do que tudo, é algo que muitas vezes eu acho que a gente discute pouco e eu espero contribuir de uma forma positiva. Então, para me preparar para falar sobre esses temas, acho que a primeira coisa que eu queria apresentar é o fato de que existe uma literatura e uma orientação formal a respeito desse tema. Então, para quem acompanha o Pod pelo YouTube, pode ver, então, que eu apresento uma referência da Elsevier. Eles têm um manual, né, que é de como escrever um paper, um artigo de primeira classe, médico de primeira classe, né? How to write a World Class Medical Paper. Então, eles apresentam, então, as dicas, as ciladas, as nuances. Esse material está disponível de forma aberta na internet, pelo site da Elsevier, e é uma das minhas fontes para discussão hoje. Além disso, o British Medical Journal, o BMJ, também tem um material bastante atual, de dezembro de 2018, também disponível na internet na forma de PDF, de How to Write and Publish a Paper. Então, essas duas referências são as minhas principais na discussão de hoje, mas além disso eu vou falar de outros trabalhos científicos. Então, tem um editorial publicado no Jornal Árabe de Urologia, em que eles apresentam as dicas, né, os conselhos do próprio editor, de uma forma muito organizada. E eu vou ler duas frases deles que eu achei bastante interessante. Escrever, como qualquer outra arte, não pode ser aprendido inteiramente de livros ou palestras, mas precisa ser aprendido em grande parte pela experiência. O melhor treinamento é começar a tarefa e perseverar. E a outra frase deles é que qualquer um pode começar a escrever, mas apenas um bom escritor pode terminar a tarefa. Acho que essas duas frases trazem importantes lições a respeito da função de escrever um artigo, né? A primeira é a questão de que, por mais que eu esteja aqui hoje para falar sobre dicas, realmente vai ser insuficiente. É necessário tentar escrever, bater a cabeça e passar por essa experiência, passar pela experiência de enviar um paper, de receber uma crítica negativa e disso voltar. E aí, sim, né, com essa perseverança que vem o aprendizado. Eu já passei por publicações de alguns papers em que foram 3, 4 revisões pelos revisores, com críticas, com novas coisas, e cada vez aparece algo novo. E, infelizmente, às vezes é assim mesmo, cada artigo publicado, né, é quase um parto, né, vai toda, aí vão meses de trabalho investidos nisso, para que finalmente venha o filho, o produto final. Né? A outra frase dessa questão de que qualquer um pode começar a escrever, mas só um bom escritor termina, acho que é a realidade do trabalho de muitas pessoas. Às vezes as pessoas fazem um projeto, tem todo um trabalho, escrevem em português, apresentam em congresso, mas infelizmente isso nunca se concretiza de fato na publicação de um artigo, porque isso realmente vai exigir essa perseverança e vai exigir que sejam um bom escritor. Então, antes de começar a escrever um artigo, idealmente, esse processo começa bem lá atrás, quando o projeto está sendo formado.
Então, uma das coisas que eu vejo que acontece com muita frequência é que às vezes a pesquisa ela é feita de uma forma do vamos ver o que que dá. Esse vamos ver o que que dá quase nunca funciona, né? É necessário que para uma pesquisa estejam estabelecidos os objetivos daquele trabalho e a pergunta de pesquisa de uma forma muito clara. Se por acaso um trabalho não foi começado dessa forma, depois tem que dar-se um passo para trás e ver qual que é a pergunta que eu posso responder daquele trabalho, mas o ideal é que isso tivesse sido definido realmente na fase de projeto. Quando a gente faz alguma pesquisa, quando a gente faz mestrado, doutorado, uma pesquisa extensa, às vezes a gente quer discutir tudo o que a gente achou, mas raramente um bom artigo vai ter muito mais do que 2 ou 3 mensagens. Na maioria das vezes, essa mensagem é uma só. Tem um achado principal e uma coisa com a qual aquele artigo contribuiu. Muitas vezes pode ser mais do que uma, né? Até porque a gente tem objetivo principal e objetivos secundários no artigo. Mas é muito importante que antes de começar a pôr isso no papel, o autor saiba exatamente quais são essas mensagens que eles querem de passar. É aquele famoso o que é novo, que alguns periódicos colocam, né? O JBGN, que é o periódico que a gente mais comenta de gastro, hepato e nutro, ele tem o What is known e o What is new. Então, o que é novo? Quais são essas mensagens que o seu artigo está trazendo? Isso precisa estar muito bem definido, porque é uma ideia que vai ter que ser trabalhada ao longo do artigo. E, finalmente, uma coisa que eu não tinha o costume de fazer, mas que me foi pedido, e, na verdade, foi exigido quando eu publiquei um trabalho com um dos meus supervisores e que eu achei sensacional, é uma questão de montar a estrutura. Então, antes de começar a escrever, propriamente dito, antes de sentar e começar a digitar, introdução, discussão, etc., pensar nessas mensagens, na verdade, pensar no artigo de uma forma estrutural. Então, pensar assim, vou fazer uma introdução em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, eu vou escrever sobre o geral, no segundo, sobre o específico, e vou fazer a pergunta. Enfim, sentar e escrever propriamente, antes de escrever cada parágrafo, escrever o que vai ser apresentado em cada parágrafo. Quantos parágrafos são antecipados, por exemplo, para discussão? E qual vai ser o conteúdo de cada um daqueles parágrafos, ao invés de fazer uma escrita livre de um artigo. Então, a referência da Elsevier, eles fazem um lembrete, um apelo, para que as instruções aos autores sejam consultadas antes de que um artigo seja submetido. E eles colocam de uma forma bem clara, né, que os editores, eles odeiam perder tempo com manuscritos que tenham sido mal preparados e que eles consideram isso um sinal de desrespeito ao tempo deles. Então, um jeito fácil de ter um artigo rejeitado é não seguir as instruções aos autores, não ter adequação do artigo conforme aquilo que foi sinalizado. Então, outras dicas gerais é observar, e isso está disponível para muitos periódicos, um checklist de cada seção, idealmente com mais do que uma pessoa checando, então dupla ou tripla checagem. Nós, brasileiros, não temos muito o costume de fazer uma cover letter, não é algo que a gente aprende ou discute na universidade. Então, a outra questão seria não menosprezar o poder, né, a capacidade que essa cover letter, essa carta de apresentação, tem de ajudar. Então, nessa carta de apresentação, se apresentar, dizer quem que é a pessoa que está submetendo o artigo, colocar o título do artigo, colocar também o periódico para o qual está sendo submetido e não cometer a gafe de errar aí quando um artigo é rejeitado de um periódico e acaba sendo submetido em outro, e explicar por que esse artigo é bom, qual é o principal achado desse artigo, por que esse artigo é interessante para aquele periódico ou para o público daquele periódico. Então, isso também faz a diferença e também chama a atenção do editor. Muitas vezes, as 2 únicas coisas que vão ser lidas pelo editor vai ser essa cover letter e o resumo do artigo. E aí vem a primeira decisão, se aquele artigo vai passar
por uma peer review, né, ou não, ou se ele vai ser rejeitado de cara. Tem que ter uma atenção especial para o inglês, porque o inglês mal escrito gera preconceito, né, e eu vou tentar dar umas dicas práticas em relação a isso. É fundamental que, dentro da discussão do artigo, geralmente antes da conclusão, se reconheçam as limitações e os pontos fortes do artigo. Então, pode ser um parágrafo que começa, então, reconhecendo essas limitações, falando, olha, né, realmente no nosso artigo faltou isso, ou a natureza retrospectiva do artigo, da análise de dados é um fator limitante. Entretanto, e aí apresentar todos os pontos fortes deste artigo e o que ele traz de diferente antes de concluir. E, finalmente, uma coisa que eu fiz até uma publicação de um periódico que acabou saindo de um manuscrito que acabou saindo num periódico muito forte, eu procurei imitar a escrita de outro artigo. Quando eu digo imitar, é lógico, é bem entre aspas, né? Não estou falando de parafrasear, não estou falando de nada disso, mas eu abri um artigo do mesmo formato, no meu caso era um short communication, daquela revista que era o meu alvo, e eu vi como que os autores escreveram, até porque eu não estava acostumada a escrever short communication, escreveram, nossa, um parágrafo só de introdução, então também vou fazer isso. E acabei, a conclusão também foi apenas um parágrafo inserido na discussão. Então, isso acabou me facilitando bastante. Isso também ajuda quando a metodologia que está sendo utilizada ela é parecida com a de outro artigo que já está na literatura, até na escolha de palavras, e também quando os temas são semelhantes, porque aí os termos acabam sendo mais ou menos o mesmo. Idealmente, sobretudo se você estiver na revista alvo, porque já seria algo que você sabe que saiu para aquela revista na qual você deseja publicar. Então, do artigo do Jornal Árabe de Urologia, o editor apresenta todo um checklist do autor e do revisor para cada segmento do artigo: introdução, materiais, pacientes e métodos, resultados e discussão. E esse checklist do autor está disponível, então, no artigo, na referência que eu apresento, e ele apresenta em itens, na forma de itens para o autor e na forma de perguntas para o revisor, mas que, na verdade, uma coisa conversa com a outra. E vamos ver isso para cada segmento. Uma dica que é apresentada na referência da Elsevier é escrever numa ordem diferente do habitual. Então, não começar pelo começo, entre aspas, não começar pela introdução, ou não começar pelo resumo. Como que muita gente escreve artigo? Muita gente já tem um resumo que apresentou num congresso, e aí copia e cola esse resumo do congresso numa folha do Word e começa a escrever. Daí acha que o resumo vai ser exatamente aquele e começa daí, entre aspas, do começo para o fim, né? Introdução, métodos, resultados e discussão e conclusão. E não é isso que a referência da Elsevier sugere. É claro que cada um faz do seu jeito, mas eu gosto bastante da sugestão deles e foi assim que eu acabei aprendendo a escrever. Então, ele sugere que primeiro sejam escritos métodos. É para ser a parte mais fácil de escrever um artigo, porque nos métodos é para dizer exatamente o que você fez, como que você definiu, quais foram os critérios de inclusão e exclusão, que tipo de análise foi feita. Essa é a parte do artigo que é para sair super rapidinho, porque não gera dúvida. É o que já foi feito, é apenas uma narrativa. Praticamente raramente vai ter referência só de alguma definição ou de alguma metodologia específica que foi usada ou alguma tabela de referência, mas é realmente uma parte que vai mais lisa por ser exatamente aquilo que foi feito no projeto. E aí, a segunda parte seria, então, escrever os resultados depois dos métodos. E aí, os resultados, apresentando eles numa ordem lógica, né? Muitas vezes relacionada também a como a metodologia foi descrita, e também é para ser simples para o autor descrever resultados, porque é o que você achou. E aí começa a parte mais difícil, a parte mais abstrata. Então, a terceira parte seria escrever a discussão e a conclusão. Eu gosto de fazer a discussão mais ou menos em paralelo com a forma que eu apresentei os resultados, exceto pelo primeiro parágrafo. Por exemplo, que no primeiro parágrafo eu gosto de apresentar o que de mais importante o meu artigo achou.
E só depois que a discussão e a conclusão foram escritas que o pessoal da Elsevier sugere escrever a introdução. Então, seria a quarta parte. Nessa introdução, ela já deve ser bem direcionada para a discussão e para a mensagem do artigo. Não precisa fazer uma revisão de literatura na introdução, e esse é um erro muito comum. Tem que assumir que quem lê o seu artigo já tem um conhecimento mínimo sobre o tema, né? Artigo não é o local de alguém aprender sobre um tema, é o local de alguém refinar o seu conhecimento. Então, aquela pessoa já sabe os conceitos básicos. A introdução pode ser bem direcionada para o gap da literatura e a pergunta da pesquisa. E aí, a quinta etapa só seria escrever o resumo. Aí a gente peca muito, porque essa questão de usar o resumo do congresso para depois escrever o artigo está completamente errada, né? Tem que dar uma esquecida no resumo que foi usado no congresso e reescrever o resumo depois que o artigo já foi totalmente escrito. Porque o que acontece é que muitas vezes, no processo de revisar artigos, a gente vê que existe uma discrepância muito grande entre aquilo que está escrito no resumo e aquilo que vem apresentado no artigo. E o último fator que ele sugere escrever é o título, né? A gente tem, às vezes, muita mania de colocar títulos muito descritivos, pouco interessantes, então esse título já deve ou pode se relacionar com a mensagem, pode ter alguma coisa mais, tentar chamar atenção dentro daquele tema. Então, passando passo a passo, né? Então, começando pelos métodos, né? Os métodos, que seriam a primeira parte a ser escrita, é importante que tenha uma descrição completa de como esses pacientes foram recrutados ou como os materiais, né, no caso de um estudo de bancada, foram utilizados, que tipo de protocolos seguiram, né, com toda essa descrição metodológica propriamente dita. O design do estudo tem que estar muito explícito. Não faz muito tempo eu revisei um artigo para um periódico excelente, que não estava claro se o design tinha sido prospectivo ou retrospectivo. Parecia retrospectivo, mas não pode ser algo que gera dúvida no leitor. Isso tem que estar realmente desenhado, falado numa palavra. Esse estudo foi uma coorte retrospectiva, né? E não pode gerar dúvida sobre isso. A análise estatística, né, incluindo, é costumeiro colocar o valor de significância, colocar com que tipo de software foram analisados os dados. E, finalmente, as considerações éticas. Para alguns periódicos, isso é uma obrigação. Tem que ser explícito de que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, nomeado da instituição, e alguns artigos, inclusive, apresentar o número de aprovação. Ainda dentro dos métodos, uma pessoa que lê a metodologia de um artigo deve ser capaz de compreender, né, no caso de pesquisa, na verdade, tanto quantitativa quanto quali, mas aqui quali, às vezes, a pergunta é mais ampla, mas numa pesquisa quantitativa, sem dúvida, o tal do pico, né, tem que estar respondido, né? Então, o P do pico é a população, então, quem foram os pacientes que participaram do estudo, que problema, que condição de saúde eles tinham, a população, né, do estudo propriamente dita. O I ou o E seria a intervenção ou a exposição. O C, se houve comparação, se houve um grupo controle, e se isso for um estudo prospectivo, tem que estar muito claro se teve randomização, se teve estratificação, e como que isso foi feito. E, finalmente, o O é de outcomes, são os desfechos. Então, lendo a metodologia, esse pico ou peco tem que estar absolutamente bem respondido. Indo para o segundo segmento, que é o dos resultados, aqui talvez a parte mais simples, né? Os resultados, eles têm que literalmente apresentar os dados e fazer a correlação dos dados, né? E as perguntas dos revisores aí são bem simples, se o leitor consegue entender os resultados conforme os dados que foram apresentados. Se esses dados foram apresentados de uma forma clara e não confusa, se houve controle, se esses controles foram adequados, e se os métodos estatísticos foram apropriados para o tipo de resultado que está sendo apresentado. Uma coisa importante nesse segmento é ser imparcial. Então, aqui não é lugar de adjetivos,
Então, às vezes as pessoas gostam de dizer assim, interessantemente, aconteceu isso, contrário à expectativa. Não, aqui é neutralidade, esse é um território neutro que os dados são simplesmente apresentados, esses adjetivos, essa qualificação, se foi surpreendente ou não, se foi esperado ou não, isso é referente à discussão. E é importante que os resultados sejam condizentes com o método, e eles vão ter que ter essa conversa com o próximo segmento a ser escrito, que é a discussão. Então, discussão e conclusão. Em muitos periódicos, a conclusão ela tem o seu título separado, e muitos a conclusão ela está inserida dentro da discussão, como se fosse o último parágrafo mesmo. O que não pode faltar nessa discussão? Então, primeiro, uma certa introdução à discussão, né? Falar assim, olha, nesse estudo, retrospectivo assim, assado, nós achamos, e aí talvez o principal achado. E aí vem uma discussão dos resultados propriamente dito. A discussão não é sobre o tema, não é qual é a opinião do autor sobre o tema, a discussão é em cima dos achados do estudo, né? E aí com possíveis explicações para o achado, se eles se correlacionam ou não com achados prévios da literatura, ou se eles conversam com outras coisas, ou se eles são inéditos, ou se são de acordo com o que seria esperado para aquela população. E se for diferente, por que será que foi diferente? Então, esse é um espaço de tentar discutir, dizer por que os achados aconteceram, por que eles são interessantes, e como que isso se correlaciona à literatura, como que isso responde perguntas que são importantes, se tem um impacto na prática clínica. Aqui vale colocar, então, possíveis mecanismos e explicações para as descobertas, quais são as implicações para quem está praticando, ou para quem legisla, às vezes é sobre uma droga, uma droga que não é aprovada para uma indicação, por exemplo. E também mostrar um conhecimento daquela área e apresentar perguntas que não foram respondidas em literatura prévia e direções futuras de pesquisa. Esse segmento tem que ter os pontos fortes e as limitações do estudo, e pode ter recomendações pelos autores, mas é muito importante que a conclusão seja apoiada pelos resultados. A outra coisa muito comum é alguém fazer uma conclusão que não é apoiada pelos resultados da pesquisa, mas sim pela opinião dos autores ou do primeiro autor, e isso não pode ser feito. A gente só pode concluir aquilo que os dados apresentaram, assim como a gente deve focar a discussão nos resultados daquela pesquisa. Existe um pequeno espaço para ampliar, para apresentar uma discussão mais ampla, mas a conclusão, ela absolutamente precisa ser apoiada por aquela pergunta de pesquisa específica e pelos dados daquele pesquisador, daquele projeto. Um exemplo bem claro é que, às vezes, o pessoal faz, por exemplo, uma coisa simples, que é um relato de caso, e faz uma conclusão super ampla a partir do relato de caso. Então, olha, relato de caso quase nunca dá para concluir alguma coisa. Um relato de caso, ele pode ilustrar, ele pode trazer algo raro, ele pode trazer uma apresentação atípica, ou dizer que talvez é necessário pensar, enfim, em algum diagnóstico quando o paciente se apresenta, mas nunca dá para fazer conclusões afirmativas a respeito de tratamento, de conduta, ou mesmo diagnósticas diante de um relato de caso, porque é a evidência que foi trazida por um paciente. Então, mesmo em estudos quantitativos, outros de coorte, trials, né, essas conclusões, elas têm sempre que ter o cuidado de ver se elas vão ser aplicáveis, se elas vão ser generalizáveis. E a última parte grande do manuscrito propriamente dita seria, então, a introdução. Então, na introdução, o que é e o que não é conhecido quanto àquela questão, quanto àquela pergunta da pesquisa. Eles recomendam que seja afirmado bem claramente, no último parágrafo, na última frase, a questão da pesquisa, a pergunta e por que ela é importante. Dessa introdução, o leitor deve entender qual que é o gap da literatura que aquele artigo está respondendo. Então, é importante que não seja entediante,
que não seja super longa, porque isso só vai aborrecer leitores, editores e revisores. E não é aqui o lugar de demonstrar o quanto que você leu sobre esse assunto. Não é um lugar que não é para ser longa. O que eu percebi revisando artigos é que quanto mais um grupo tende a publicar sobre um tema, e quanto mais expert aquele primeiro autor é, mais curtas vão ficando as introduções. E o resumo, tem que lembrar que esse resumo é talvez a única parte do estudo que vai ser lida por muita gente, não apenas os revisores, não apenas o editor nessa primeira decisão, mas também muita gente que está fazendo a pesquisa e que vê o assunto. Uma das coisas que o editorial da Elsevier lembra é de escrever na voz ativa. Nós temos uma certa mania de dizer, foi relatado, foi, não sei, sempre nessa voz passiva. E aqui vem essa orientação de escrever na voz ativa. Nos resultados, apresentar os valores de P. E aqui, a grande estrela do resumo são realmente os resultados, embora tenha que entender brevemente a metodologia e a conclusão. O título, ele deve ser o último grande item a ser revisto. E aí vem as dicas do pessoal da Elsevier, que um bom título vai ter o menor número de palavras possíveis para descrever o conteúdo de um manuscrito de forma adequada. Então, eles sugerem que, de certa forma, sejam entregues os principais achados da pesquisa, seja específico, conciso, completo e atraente para os leitores. Eles recomendam contra usar jargões, usar abreviações que não são bem conhecidas ou termos ambíguos, apresentar detalhes que são desnecessários, né, ou focar apenas em uma parte do conteúdo. Então, realmente é uma arte escrever o título e deve ser a última coisa a ser pensada e talvez uma das principais coisas a ser discutida com coautores ou com quem tem mais experiência. E se tudo isso já não seria fácil de fazer em português, é pior ainda em inglês. E eu digo isso como alguém que morou fora, que está habituada com a língua. Muitas vezes ainda é nosso ponto fraco e eu ainda tenho dificuldade de escrever em inglês. Então, um inglês mal escrito, ele gera preconceito dos revisores, dos leitores, e talvez o meu principal apelo, né, quando eu estou tentando ajudar algum colega com inglês, é pedir para, por favor, não usar o tradutor. Porque o Google Tradutor, ele traduz ao pé da letra, cria termos que não fazem sentido, que não são habituais para a língua inglesa, e isso não pode acontecer numa literatura médica. E ler um texto mal escrito em inglês e tentar ajudar um colega, às vezes é tão difícil quanto olhar para um problema de matemática que alguém tentou resolver e estava errado antes. Você sabe que tem alguma coisa errada, mas se você ficar olhando para o problema daquele jeito, você não vai conseguir encontrar direito o que é. Então, essa escrita tem que ser livre, é melhor que ela seja direta, realmente vindo do escritor, mesmo que essa seja uma pessoa que não esteja acostumada a escrever na língua inglesa, do que se use um tradutor, porque fica muito difícil de corrigir depois. E a minha grande dica do inglês é esse software, essa empresa que tem um site na internet, um aplicativo que chama Grammarly, e para mim, assim, bendita a hora que eu conheci esse Grammarly, porque realmente ele ajuda, ele faz sugestões. Existe uma versão gratuita e existe também uma versão paga. Por hora eu uso a versão gratuita, já acho que me ajuda bastante, né? E aqui eu apresento um exemplo. Então, no caso, eu copiei e colei um artigo no Grammarly e vi o que estava errado, coisas que são simples, e ele, na verdade, leu o seu texto copiado e já apresenta os pontos problemáticos. Tem um número de dicas para a versão gratuita, tem dicas maiores, uma complexidade maior, se for usada a versão paga. E era isso que eu tinha para apresentar sobre o tema dicas práticas para escrever um artigo científico. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks,
no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!